Boa noite, amigas e amigos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações. Hoje vamos conversar de economia aqui com o Samuel Pessoa. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. Obrigado, agradeço muitíssimo pela sua presença aqui no canal. Obrigado também, Zé Márcio Rego, que vai ajudar aqui nas perguntas também, a entrevistar o Samuel Pessoa essa noite. Boa noite também, Zé Márcio. Tudo bem, Samuel? Como está? Eu estou ótimo, Caio. É um prazer estar aqui no seu canal, conversando com um colega que mora em Manaus. Super interessante, uma cadeia brasileira, assim, pontos tão distantes, e a gente poder estar próximo, conversar. É um prazer estar aqui no seu canal, Caio. Zé, obrigado pelo convite, por abrir esse espaço, e vamos conversar de economia, vai ser legal. Legal. Então vamos lá, vou passar para o Zé Márcio fazer a primeira pergunta e a gente vai conversando. Lembrando para o pessoal que está aí assistindo que também podem ficar à vontade para fazer perguntas. Em algum momento a gente coloca alguma pergunta aqui também. Zé Márcio, contigo, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, professor Samuel Pessoa. Obrigado por poder participar aqui com vocês. Uma honra para nós receber o professor Samuel Pessoa. Todos conhecem, um dos mais importantes economistas brasileiros em atuação. Dono de um espaço na Folha todo fim de semana, não é? E com artigos, com análises extremamente importantes. Eu ia começar, Samuel, primeiro que você fale um pouquinho da tua trajetória, né? Salvo erro, o teu doutorado de economia ganhou o prêmio Aralamo Simeonides, né? Sim, sim. A tese de doutorado, Caio, não sei se você sabe dele, ganhou o prêmio mais prestigiado, né, para tese de doutorado em economia na FEA USP. E na sequência já te pergunto se você pudesse fazer um retrospecto, começando pelo Dilma II, né? E passando por Temer e avaliando o governo Bolsonaro, para depois a gente começar a discutir a economia brasileira no Lula 3, né? Desculpa fazer uma pergunta um espaço temporal tão grande, mas você tem uma capacidade, um poder de síntese, uma capacidade analítica muito grande. Muito obrigado, Samuel. Tive o prazer de até almoçar hoje com o professor Samuel. Tivemos uma conversa muito, muito interessante. Obrigado, Samuel. Zé, então vamos lá. Primeiro, me apresentando rapidamente. Então, meu nome é Samuel Pessoa. Eu sou pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que é a unidade mais antiga da Fundação. Nós editamos a revista Conjuntura Econômica desde 1948, produzimos uma série de índices de preços, temos um boletim macro mensal que está disponível no nosso site, e a gente editamos a revista Conjuntura Econômica. Na Conjuntura Econômica, que é uma revista mensal, eu tenho a coluna Ponto de Vista. Além disso, eu trabalho na Faria Lima, eu costumo dizer que eu sou um velho Faria Limer, sou chefe da pesquisa econômica da Julius Baer Brasil, que é um family office, uma empresa subsidiária do Julius Baer, que é um banco suíço, o segundo banco suíço, e aqui nós somos um multifamily office, e também tenho uma coluna semanal na Folha de São Paulo, já em setembro agora vai fazer 12 anos, incrível, né? 12 anos, já são, meu Deus do céu, quase 600 colunas, né? Dá para tocar essa vida de colunista porque o Brasil é animado, né? Se eu fosse um colunista na Suíça, eu acho que eu teria problemas, mas no Brasil não falta tema. Eu sou formado em física, tenho mestrado em física, tudo pela USP, fiz doutorado em economia e depois fiz uma carreira acadêmica em economia e fui indo para o mercado. Hoje eu tenho essa vida meio híbrida. Trabalho num think tank bem aplicado, que é o IBRE, e na Faria Lima, além de manter esse espaço na Folha de São Paulo.
Indo direto para a sua pergunta, Zé, e, aliás, a minha coluna de domingo agora, ela, de certa forma, aborda esse tema. O que eu mostro na coluna? Eu passo a série do câmbio real do país, já deflacionado, bonitinho, é uma série de 23 anos, desde 2000 até 2023, uma série trimestral do câmbio. E, além de apresentar o câmbio real, deflacionado e tal, eu apresento a minha melhor estimativa que eu consigo fazer do câmbio dado pelos fundamentos de comércio internacional. Essencialmente é o câmbio controlado por duas variáveis que estão muito associadas à competitividade do país. As duas variáveis são termos de troca e produtividade do trabalho. Produtividade do trabalho é uma medida de eficiência física, é produto por hora trabalhada, unidades físicas, quantidade de bens e serviços que são produzidas numa hora de trabalho no Brasil, em comparação aos parceiros comerciais. Em termos de troca, é um preço relativo, em que no numerador eu tenho o preço da pauta exportadora do país e no denominador o preço da pauta importadora. Então, quando os termos de troca sobem, o país fica mais rico, porque o que ele exporta vale mais relativamente ao que ele importa. Então, controlando por essas duas variáveis, o que a gente vê quando a gente olha a evolução do câmbio é que de 2000 até, principalmente de 2004, 2005 até 2012, o câmbio observado era mais valorizado do que esse câmbio dado pelos fundamentos de comércio. E, a partir de 2016, o câmbio observado ele é mais desvalorizado do que o câmbio dado pelos fundamentos de comércio. Então, tem uma inversão entre 2013 e 2016, tem uma inversão. O câmbio que corria mais valorizado do que o dado pelos fundamentos de comércio, a partir de meados de 2016, ele passa a correr mais desvalorizado. É uma mudança de regime e, evidentemente, essa mudança de regime está associada com a nossa questão mais fundamental enquanto sociedade, que é a construção de uma situação fiscal que garanta a solvência da dívida pública. Nós tínhamos feito, lá no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, um grande ajustamento fiscal, que foi mantido e reforçado nos primeiros 3 anos do presidente Lula. E essa situação fiscal sólida produziu um enorme ganho de confiança, nós viramos grau de investimento, e isso que fez com que o Brasil tivesse uma situação mais confortável, que aparecia nesse câmbio observado, mais valorizado do que o dado pelos fundamentos de comércio. Esse processo muda a partir da nossa grande crise e está associado a um conflito distributivo que existe na sociedade. A gente piorou lentamente a nossa situação fiscal, enquanto os fatos transcorriam lá de 2008 até 2014. A piora da situação fiscal não era tão clara porque o boom de commodities escondia um pouco a real situação das contas públicas, mas quando o problema apareceu, e apareceu grave, e nós estamos, desde então, enquanto sociedade, tentando construir uma situação fiscal superavitária, não conseguimos ainda. E isso faz com que, na minha conta, o país esteja hoje depreciado em uns 20%. E estamos assim nos últimos 5, 6 anos. O câmbio observado ele é de 20% a 22%, 23% mais desvalorizado do que o câmbio dado pelos fundamentos de comércio internacional. Então, o que aconteceu? Lá no primeiro mandato da presidente Dilma, na virada do primeiro para o segundo mandato, ficou claro que tínhamos um problema fiscal. O problema fiscal não é um problema só da presidência da República. O problema fiscal é um problema da presidência da República e do Congresso Nacional. E a construção de uma situação fiscal que garanta a solvência
e estabilidade para o país passa pelo Congresso Nacional, com a liderança da Presidência da República, conseguir arbitrar perdas em setores da sociedade, ou por meio de aumento de cargas tributárias, ou por redução de gasto público, para gerar um superávit primário que estabilize a dinâmica da dívida pública. E esse é o grande drama da sociedade brasileira. E esse drama, ele não é um drama menor, não é uma questão técnica, não é os economistas erram e aí a gente tem um plano fiscal. Não, é uma economia política complicada. É uma sociedade desigual, relativamente pobre, em que as demandas são imensas, em que tem uma economia política em que os grupos de pressão são muito poderosos. Nós temos visto toda a dificuldade do ministro Fernando Haddad hoje de enfrentar a desoneração da Folha, que é um programa que deu errado, que todos os economistas sérios que se debruçaram e fizeram uma análise de custo e benefício mostra que a desoneração da Folha não tem benefícios que sejam compatíveis com os custos. Então, era uma política pública para ser desfeita e a gente não consegue sair dela, porque os grupos de pressão são muito poderosos e impõem o seu interesse particular, atrapalhando o interesse coletivo. Então, eu acho que desde 2015, lá com o Joaquim Levy, voltando agora para a sua pergunta inicial, a sociedade tem tentado caminho de ajuste fiscal. Com Temer e Bolsonaro, o caminho tentado foi por redução de gastos. Fizemos um teto dos gastos, que foi interpretado por muitas pessoas como um teto excessivo, e fizemos algum ajuste fiscal. O ministro Paulo Guedes, no meu entender, ele deixou uma boa herança. O gasto, o presidente Bolsonaro provavelmente foi o primeiro presidente desde a redemocratização que terminou o seu governo com gasto primário igual ou levemente menor do que o seu antecessor legou para ele. Então, houve uma reversão, mas é verdade, eu tenho que reconhecer que, apesar de todos os esforços do ministro Paulo Guedes, que entregou uma situação fiscal melhor do que ele recebeu, a sociedade brasileira não aceitou aquele ajuste fiscal que ocorreu entre 2017 e 2022, principalmente Samuel, 21. Desculpa te interromper, está dando um certo eco na tua fala. Será que é daí do teu computador, não? Você percebeu, Caio, um eco na fala do... Parece um som, não sei, de vento, alguma coisa, não sei onde é que... É o seguinte, eu tenho um som de fundo aqui, Zé. Eu moro rigorosamente ao lado do Colégio Rio Branco. E eu não uso fone, eu me atrapalho com fone. E aí deve ter um barulho de fundo da molecada que está fazendo alguma coisa. Não, pode ser. Não, tudo bem, tranquilo. Mas vocês me ouvem bem, gente? Não, nós estamos te ouvindo perfeitamente, está indo maravilhosamente bem. Só tem um ecozinho, mas tudo bem, sem problema. Vamos lá. Desculpa, Alcio. Não, tá bom. Pelo desconforto aí desse barulho de fundo aqui da molecada na quadra aqui do Colégio Rio Branco. Olha que eu estou no 15º andar, mas ressoa aqui. Mas então, gente... Mas você estava dizendo que o Paulo Guedes, o Bolsonaro deixou uma situação um pouquinho melhor, né, em relação aos... Houve entre 2017 e 2021, principalmente, 22 foi ano eleitoral, a gente sempre afrouxa um pouquinho no fiscal, apesar do Paulo Guedes ter segurado bastante coisa. Mas entre 2017 e 2021, houve uma melhora fiscal clara, além de aprovação de uma série de reformas que estão sendo importantes agora. Ou seja, houve um acúmulo, uma melhora no marco legal institucional. Mas um ajuste fiscal que foi feito lá no governo Bolsonaro, ele foi feito, em alguma medida, desfinanciando algumas políticas públicas do Estado brasileiro. Eu posso nomear aqui a área da cultura, a área das universidades, o programa Farmácia Popular, um ajuste fiscal
que foi feito segurando o salário dos servidores, que tem limites o quanto que se consegue fazer ajuste fiscal dessa forma. Então, no final do governo Bolsonaro, havia uma demanda da sociedade de uma recomposição do gasto público. Eu até, gente, fui contrário a isso, mas no debate público eu certamente perdi essa parada. A opinião mais que prevaleceu na imprensa e toda a forma como se pronunciou o Congresso Nacional por ocasião da tramitação da emenda da transição foi que nós tínhamos que colocar no orçamento algo em torno de 1,5 ponto percentual do PIB a mais no gasto público. A gente tinha que aumentar o gasto público de 1 a 2% do PIB. Inclusive porque tanto o presidente Bolsonaro, se fosse reeleito, quanto o presidente Lula, se ganhasse a eleição, como de fato veio a ganhar, tinha o compromisso de manter os R$600 no programa Bolsa Família, o que envolvia um aumento de gasto público permanente de 1 ponto percentual do PIB. Então, a sociedade toda apoiou essa política. Então, houve um retrocesso fiscal no governo Lula III, que está associado a uma escolha da sociedade, com amplo apoio dos formadores de opinião e do debate público que houve no momento, naquele período. Então, a gente voltou a ter uma situação fiscal pior, e o número que eu uso é o da Instituição Fiscal Independente. A Instituição Fiscal Independente calcula que, em 2022, o superávit primário estrutural, né? Superávit primário é a diferença entre receitas e despesas não financeiras. Então, a diferença entre receitas e despesas não financeiras era da ordem de 0, e em 2023 virou um déficit de 1,5. Que é a PEC da transição, não tem nenhuma emenda condicional da transição, não há nenhuma. Então, Zé, eu diria para você, o país ele está andando de lado, e ele irá continuar andando de lado enquanto a sociedade não achar uma solução mais permanente para o desequilíbrio fiscal. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026, ou seja, no quadriênio do terceiro mandato do presidente Lula, a dívida pública da União deve crescer de 10 a 12 pontos percentuais do PIB, que é um crescimento importante e não sustentável. Eu não posso, a cada quadriênio, colocar 10, 12 pontos percentuais a mais no PIB eternamente, que uma hora a gente bate no muro. Então, essa questão, no meu entender, vai ficar para o próximo presidente, e eu acho que nós só vamos conseguir construir condições para um ciclo de crescimento mais intenso e duradouro no tempo, quando nós conseguirmos equacionar esse desequilíbrio que nós temos nas contas públicas. Porque, havendo um desequilíbrio nas contas públicas dessa ordem, as pessoas projetam o futuro e elas sabem que ou vai vir inflação, ou vai vir um monte de aumento de impostos, ou vai vir um monte de corte de gastos. Uma dessas três, ou uma combinação das três, vai vir. E a perspectiva de que isto está na frente da gente, em algum momento, dificulta muito as condições do cálculo empresarial e torna a percepção de risco na economia muito grande. Então, a minha avaliação é que a gente deve continuar andando de lado e me parece que a função, o objetivo do presidente Lula nesse terceiro mandato é recompor as áreas sociais que sofreram com o ajuste fiscal que a gente está fazendo desde 2015, e com isso ele vai agravar o problema fiscal e o problema do endividamento. E a ideia dele é dizer, olha, eu vou fazer a área social, eu vou aumentar o gasto social, porque isso é urgente,
Aquela frase do Betinho, quem tem fome tem pressa, cria um problema fiscal e a política vai resolver esse problema fiscal lá na frente, resguardando o gasto social. Essa estratégia vai funcionar? Eu não sei, eu torço que ela funcione, mas o que eu posso dizer é que o próximo presidente vai ter um trabalho duríssimo de negociação junto ao Congresso Nacional e com a sociedade para avançar mais rapidamente na construção de uma situação fiscal mais sólida. Alguns passos nós já demos. O ministro Fernando Haddad conseguiu construir um arcabouço fiscal que tem méritos, apesar de ser insuficiente, e ele conseguiu aprovar algumas medidas de aumento de carga tributária, e nós vamos saber, ao longo deste ano, qual foi a intensidade e a capacidade dessas medidas de aumentar a carga tributária. E há uma perspectiva para o ano que vem de um aumento de carga tributária, principalmente sobre o lucro das empresas, tributando a distribuição de dividendos e, eventualmente, se a gente conseguir discutir muito com a sociedade e com o Congresso Nacional, aumentando a tributação, principalmente sobre as empresas que operam nos regimes tributários especiais, as PJs e as empresas que estão no Simples. E, com isso, talvez a gente consiga arrecadar 1% do PIB a mais, minora um pouco o problema, e uma parte grande do ajuste fiscal vai ficar para o próximo mandatário. Mas eu diria para vocês, terminando essa minha primeira resposta, que enquanto nós não conseguirmos avançar numa solução um pouco mais permanente para o desequilíbrio fiscal, não será possível que nós engatemos um ciclo mais forte e longo de crescimento econômico. Vai lá, Caio. Samuel, eu não sou da área da economia, então, para mim, eu estou aprendendo aqui. Eu tenho ouvido economistas e junto com o Zé Márcio nessa série que nós temos feito, né? E eu percebo divergências, né, entre como encarar a situação atual do Brasil. Eu queria saber o que você responderia, né, a respeito de um debate que tem no Brasil. O Brasil é forte esse debate, já tem décadas que a gente tem uma linha mais desenvolvimentista, né, e uma linha que se costuma chamar liberal, neoclássica, etc. Como você se posiciona nesse debate, né? E se você puder falar, assim, atualizar esse debate para hoje, como é que ele tem, como teórico da economia, né? Não apenas como alguém que lida diretamente com essa questão, como pensador da economia, inserir nesse debate brasileiro, né, de economistas que tem no Brasil muito forte isso. Caio, só me permita pendurar um adendozinho na tua pergunta, importante. Importante a tua pergunta, não esse. Mas se você pudesse, Samuel, fazer uma análise crítica por exemplo, da forma de interpretar uma proposta de política alternativa do André Lara Rezende, por exemplo. Não é? Tá. Não, perfeito, gente. Então vamos lá. A gente tem. Esse é um fenômeno, Caio, um fenômeno bem brasileiro, tá? Ele não é um fenômeno universal. No Chile, no Peru, na Colômbia, meio que não tem isso. Nos Estados Unidos, França, menos ainda, né? Mas no Brasil, um processo histórico, a gente tem uma academia, principalmente nas universidades públicas, que a gente chama de heterodoxia. Isso é um fenômeno brasileiro. Fora do Brasil, a heterodoxia é bem pequenininha, ela é marginal. No Brasil, a heterodoxia tem um peso grande. Acho que um dos motivos é que a gente teve um economista que era heterodoxo, mas é uma heterodoxia diferente da que vigora hoje. Eu vou até dizer qual é a diferença. Mas a gente teve um pai da heterodoxia brasileira, que foi o nosso economista mais importante de todos os tempos, que é o Celso Furtado. E o Furtado, ele era um economista heterodoxo. Na verdade, ele era um economista clássico. E ele deixou uma influência imensa, e vários departamentos depois
tocaram o programa dele para frente, né? E aí houve no Brasil, principalmente no departamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unicamp, com a liderança da Maria da Conceição Tavares e depois de alguns outros, uma leitura que eu acho radical do Keynes. A ideia do Keynes é que o gasto público ele pode estimular a economia, ele pode gerar crescimento econômico se a economia encontra numa situação como a Grande Depressão dos anos 30. Tal. Essa proposição é uma proposição aceita em qualquer corrente econômica, tá nos livros textos. Mas a leitura que se fez do Keynes na heterodoxia brasileira é radical e é uma leitura que diz que quase sempre a política fiscal é eficaz para gerar crescimento. Então, é uma leitura que minimiza, no meu entender, as restrições pelo lado da oferta e os problemas inflacionários. E é uma leitura que acha que o estado natural das economias de mercado é operar aquém do pleno emprego. Em condições normais de temperatura e pressão, as economias de mercado operam aquém do pleno emprego e, portanto, a gente pode ter ativismo fiscal quase que permanentemente, porque é a maneira da gente compensar essa tendência natural das economias de mercado operarem aquém do desemprego. Enquanto nós, da tradição mais neoclássica, a gente acha que, na média, as economias estão a pleno emprego, a gente acha que períodos em que a economia está aquém do pleno emprego são episódicos, e aí, nesses períodos, sim, a política fiscal tem um papel importante, se houver espaço fiscal, e, portanto, a gente tem muito mais ceticismo quanto à capacidade do ativismo fiscal gerar crescimento econômico, a gente tem muito mais preocupação com a inflação, e a gente acha que, principalmente em países como o Brasil, que estão no meio da armadilha da renda média, a gente acha que as condições de oferta e de eficiência produtiva são muito mais importantes para desatar o nó do crescimento do que o ativismo do setor público. Tá? Então, eu diria, Caio, que essa é a diferença de pensamento. O André Vara Rezende é difícil, eu já gastei um tempo lendo as coisas dele e até publiquei um artigo debatendo com ele naquela revista Insight. Né? O historiador político brasileiro Christian Lynch me convidou e eu publiquei, há uns 3 ou 4 fascículos passados, um texto relativamente detalhado em que eu rebato as posições que o André Vara Rezende vem defendendo ultimamente. Né? Mas a impressão que eu tenho é que o André Vara Rezende virou um economista heterodoxo. E ele virou um economista adepto da teoria monetária moderna, que é uma maneira de dizer que não há restrição de recursos na economia e que a gente pode gastar e que o gasto gera crescimento, que esse crescimento autofinancia o gasto. Acho que o André Vara Rezende ele diz que algumas horas você tem limitações de recursos, que o problema inflacionário é um problema real, mas me parece que ele tem um certo otimismo quanto à capacidade do gasto público gerar crescimento. Ele também alega que a teoria monetária está toda ultrapassada, e aí eu confesso, Caio, eu tenho uma certa dificuldade. E a minha dificuldade é bem clara, vou deixar expressar isso aqui, falo isso para o André Vara Rezende se ele estiver na mesma sala que a minha, comigo, né? Que é o seguinte, o André alega que o debate de teoria monetária brasileira é muito antiquado, pouco atualizado. Bom, isso não é verdade. Os melhores economistas que a gente tem publicam nos melhores jornais. Recentemente, inclusive, a minha economista do IBRE, Silvia Matos, teve um paper com colegas aceito no Journal Monetary Economics, que é o melhor jornal de teoria monetária que a gente tem. Carlos Viana, que foi diretor do Banco Central, publica Economic Review, Review Economic Studies nos melhores jornais. Então, está todo mundo produzindo. Hoje, pelo contrário,
a academia brasileira ela está muito conectada com a academia internacional e os melhores economistas acadêmicos brasileiros publicam nos top journals mundo afora. Então, eu acho assim, se o André acha que o debate teoria monetária está muito ruim, que ele tem coisas originais, que ele pensa de maneira diferente, o lugar para ele fazer esse debate não é o caderno de sexta-feira do Valor Econômico. O lugar para ele fazer esse debate é no American Economic Review, no Journal Monetary Economics, no Journal Money Credit and Banking, na Econométrica, na Journal Political Economy, no Quarterly Journal of Economics. Então, se ele tem coisas a dizer, se ele tem pensamento original em política monetária, porque eu não publico nesses jornais, eu estou no mundo aplicado, tocando a minha vida como economista. Estou até correndo atrás para me atualizar. Há uns dias atrás comecei a estudar um livro-texto novo de monetária, livro do Jorge Galli, um livro maravilhoso. Estou super animado, me sentindo um estudante. Comprei lapiseira nova, estou fazendo conta. É ótimo. A gente se sente revigorada, que nem uma pessoa que volta para a academia e começa a fazer ginástica, tal, se sente... Estou me sentindo isso agora. Então, faço um esforço para me manter atualizado, mas eu não estou na fronteira do conhecimento, produzindo conhecimento novo. O André alega que ele tem coisas originais. O local para ele divulgar o pensamento original dele são os top journals. E ele não faz isso. Ele fica escrevendo no caderno de sexta-feira do Valor. E esse não é o lugar para gente que tem ideias novas em teoria monetária. Então, eu acho estranho, acho muito, muito polêmica a maneira como o André entra nesse debate. E eu insisto, se ele tem pensamento original, ele tem que publicar o pensamento original dele nos melhores jornais da área. E ele não tem feito isso. Agora, não querendo defender o André Lara Rezende, mas só fazendo uma observação histórica, o André Lara Rezende, junto com, e aí eu faço uma alusão, estamos comemorando agora 30 anos, né, do Plano Real, eles, de uma forma bastante original, isso não sou eu que digo, os grandes economistas, né, você mesmo já fez avaliações positivas, né, sobre a efetividade do Plano Real, etc., alegam que o desenvolvimento teórico da proposta Larida, do André Lara e do Pércio Arida, foi importantíssimo, né? Foi uma coisa original e que possibilitou, depois de alguns erros de planos como o cruzado e a pedagogia do erro, né? Tanto para os policymakers quanto para a própria sociedade, possibilitou a estabilização do real. Então, o André Lara Rezende tem contribuições teóricas originais, teóricas e de política econômica, né? Então, dá a ele uma certa legitimidade para querer propor, não estou aqui defendendo, dizendo que se é boa ou ruim, eu estou dizendo que tem essa coisa da originalidade, né? E de uma forma interessante de abordar processo. Eu me lembro bem, Zé, eu era estudante e tinha o paper do Pércio com o André, que a gente lia, era um working paper da PUC, escrito em inglês, e lá tinha um modelo de equilíbrio macroeconômico com a proposta Larida, era um modelo, eu me lembro bem, de equilíbrio de uma economia com expectativas racionais, tinha problemas de contratos justapostos, e tinha todo um tratamento teórico muito interessante da questão da inércia tal, e tinha uma originalidade grande e deram uma contribuição para a sociedade imensa. Então, não discuto isso e, poxa, estamos comemorando 30 anos do Plano Real e, na minha opinião, a gente só conseguiu aprovar uma reforma, o mesmo impacto, agora, 30 anos depois, que foi a reforma dos impostos indiretos, foi aprovada a PEC no ano passado, e agora, essa semana, o ministro encaminhou para o Congresso a legislação complementar que vai
implementar a emenda constitucional que foi aprovada ano passado. E, de fato, essa reforma que foi aprovada ano passado é a reforma estruturante mais importante que a gente faz desde o Plano Real. Então, o Plano Real é um marco de várias décadas, né, em que foi uma conquista imensa da sociedade brasileira a estabilidade de preço, e o André Vara Rezende, junto com o Perso Arida, deram uma contribuição muito importante. Não há a menor dúvida. Zé. Vamos lá, Caio. Samuel, tem uma pessoa que está perguntando, uma pergunta que eu, como leigo, também sempre me fiz e sempre gosto de ouvir as respostas dos economistas, que elas são diferentes, né? Que é sobre a comparação com a casa de família, né? Comparar a economia de um Estado com uma economia familiar. Você vai comentar um pouquinho para esclarecer isso um pouco mais? Claro, a pergunta é uma pergunta ótima, está associado a discussões que estão circulando por aí. E o ponto é o seguinte, a diferença entre a finanças familiar e de um país é que a renda de uma família está dada. Então, uma família tem que ficar dentro do orçamento dela, né? E a renda de uma economia não está dada, porque o PIB varia. E se você acredita que o gasto público tem um impacto grande sobre o PIB, aí o governo pode gastar sem se preocupar muito com o orçamento, porque o próprio gasto gera crescimento, e esse crescimento vai gerar um ganho de arrecadação, que financia o gasto que originalmente foi feito. Então, essa é a alegação dos heterodoxos. Evidentemente, nós ortodoxos conhecemos esse argumento é do Keynes. E o argumento ele é logicamente, absolutamente correto. A questão é saber se empiricamente, em geral, a economia brasileira opera em condições que o gasto público se autofinancia. E as estimativas que eu conheço de multiplicador fiscal para o Brasil mostram que o Brasil, em geral, está mais perto de uma situação de uma família do que de uma economia com desemprego aberto keynesiano em que o gasto se financia automaticamente. Então, porque nós somos uma economia de baixa poupança, pressão inflacionária permanente, com juros altos. Então, nós somos uma economia que a restrição da oferta aqui é muito atuante. E isso faz com que a economia brasileira ela fique muito parecida com uma economia de uma família. É comum as pessoas, Caio, imagino que talvez alguém já esteja fazendo essa pergunta, pessoas falam, mas Samuel, você está falando da dívida? Você falou que a dívida no quadriênio do terceiro mandato do presidente Lula vai aumentar de 10 a 12 pontos percentuais. Isso vai fazer com que a dívida saia de 72% do PIB, vá para 82%, 84%. Ora, o Japão tem 200% de PIB de dívida. Se o Japão tem 200% do PIB de dívida, por que a gente não pode ter? Essa é uma pergunta que se faz muito. E a gente não pode ter, porque a economia brasileira é totalmente diferente da economia japonesa. Quem faz esse argumento é totalmente ignorante, desinformado, e um economista sério fazer esse argumento depõe contra ele. Não tem nada a ver os 200% de dívida PIB do Japão com os 80% do Brasil. Eu vou me explicar aqui. Se vocês não entenderem, por favor, volte a perguntar, porque essa é uma questão importante e ela tem que ficar clara. O Japão é uma sociedade que tem excesso de poupança. Poupa-se muito no Japão. Uma sociedade que tem excesso de poupança, o que acontece? Vive uma pressão deflacionária permanente. E juros zero, permanente. Só agora, com esse choque da Covid, que apareceu uma inflaçãozinha, os juros lá estão começando a sair de zero, mas daqui a pouco a inflação para e eles vão voltar a viver essa situação de pressão deflacionária permanente e juros zero permanente. Então, o que acontece numa sociedade? Eles vivem no que o Keynes chamava de armadilha da liquidez. É um setor
privado tão poupador, tão parcimonioso, que ele não gera poupança para manter a economia plena carga. Para a economia trabalhar plena carga, o Estado tem que fazer déficit. Então, o déficit público que aparece no Estado, no setor público japonês, ele é produzido de propósito para manter a economia plena carga, para compensar o excesso de poupança do setor privado, o setor público tem que despoupar. E a maneira da gente ver que isso é verdade é que, apesar da dívida pública japonesa ser 200% do PIB, quando eu consolido o setor privado japonês com o setor público japonês, eu não tenho dívida, eu tenho crédito. O Japão é um país credor do resto do mundo. É um país que acumula ativos no resto do mundo. É um país que, apesar de ter uma população muito envelhecida, que em geral a gente imagina que uma população envelhecida, a poupança é baixa, a taxa de poupança do Japão ainda é maior do que a taxa de investimento do Japão. E se o Japão poupa mais do que investe, ele acumula recursos fora. Cada ano que passa, o Japão aumenta os seus créditos contra o resto do mundo. E você já viu, né? Olha o Brasil é totalmente diferente. O setor público brasileiro é endividado, o setor privado brasileiro é endividado. Se você consolida o Brasil contra o resto do mundo, a gente é endividado, a gente tem uma pressão inflacionária permanente, a gente tem juros altos permanentes. Então, nós não temos espaço para endividarmos. Quem faz a comparação com o Japão é um ignorante completo, desconhece completamente os dados básicos de contas nacionais. O Japão não é um exemplo para o Brasil, porque todas as circunstâncias, como eu elenquei aqui, são absolutamente diferentes. Samuel, hoje nós, viu, Caio? Hoje nós nos encontramos, depois até almoçamos, e um dos objetivos era o Samuel, com a sua capacidade analítica e a sua competência, reagisse a algumas as ideias que o ex-ministro Aldo Rebelo tem defendido. E você hoje, na reunião da manhã, fez uma análise bastante interessante, reagindo à proposta que foi apresentada de forma bastante didática até e resumida pelo Aldo. Se você pudesse colocar aqui, porque o ex-ministro Aldo Rebelo esteve aqui no canal do Caio e apresentou essas ideias, né? Seria interessante se pudesse. Claro, Zé, vamos lá, vamos a ela. O ponto de partida da reflexão do ministro Aldo Rebelo é o impasse fiscal do país. Ele reconhece, se eu entendi corretamente a nossa conversa, ele reconhece que esse impasse fiscal ele tira o horizonte do país e nos condena a uma mediocridade econômica. E ele reconhece que o impasse fiscal tem por trás uma economia política muito complexa. E aí ele está procurando alguma forma de aliviar essa tensão, de aliviar essa restrição. E a saída que ele propõe é que nós aliviemos um pouco as restrições ambientais, criemos mecanismos mais sistemáticos de expeditos de licenciamento ambiental e avancemos mais rápido na exploração dos recursos minerais e agrícolas do país, para gerar um ganho de renda por meio dessas rendas ricardianas, né? Essas rendas que vêm dos recursos naturais, e usar esse ganho de renda como alguma coisa que alivia a restrição orçamentária do país, principalmente alivia a restrição orçamentária do governo, cria as condições para iniciar um ciclo de crescimento, e a partir desse alívio, desse início de um ciclo de crescimento, a gente negociando o nosso conflito distributivo numa situação melhor. Ou seja, ele quer usar a base de recursos naturais do país e as rendas ricardianas que são geradas, que uma parte grande seria apropriada por meio de receitas públicas, para
para aliviar a restrição fiscal e gerar um horizonte com a aceleração do crescimento, inclusive. Entendo a proposta do ministro, o meu comentário é que qualquer ajuste fiscal aliás, nós estamos vivendo esse problema agora, enquanto nós conversamos. Porque qualquer ajuste fiscal que priorize o ajuste fiscal para o aumento de impostos, ele tem um problema, que uma parte grande do gasto público ele está vinculado à receita. Então, se aumenta os impostos, e obrigatoriamente o gasto tem que aumentar por restrição legal. E aí a efetividade do aumento da receita para auxiliar na solução do problema fiscal fica muito comprometida, porque só uma pequena parcela do aumento de receita que pode ser usada para gerar superávit primário e contribuir para reduzir os juros de equilíbrio e colocar a dívida pública numa trajetória de queda. Então, para que a estratégia dele funcione, é necessário que nós desvinculemos os gastos públicos da receita. Tem vários colegas meus da área social que avaliam que a vinculação dos gastos, principalmente a vinculação dos gastos sociais, é uma conquista importante. Isso garantiu recursos mínimos para áreas importantes. Então, não estou defendendo a desvinculação, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem um arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal que foi aprovado ano passado, ele tem uma lógica, que é estabelecer um limite para o crescimento do gasto, e as vinculações de itens do gasto público têm que ser feitas de forma consistente, harmônica, coerentemente com o arcabouço fiscal que nós temos. E, portanto, a gente tem que vincular itens do gasto no gasto total e não na receita. E, portanto, se a gente enfrentar essa grande inconsistência que a gente tem no nosso arcabouço fiscal, uma estratégia de ajuste fiscal para aliviar o impasse na nossa sociedade por aumento de carga tributária pode ser bem sucedido. Mas eu acho que com as nossas instituições hoje, principalmente com as vinculações, principalmente saúde e educação, é muito difícil a gente fazer um ajuste fiscal só pelo ataque por meio de aumentos de impostos. Nós temos uma outra inconsistência no nosso arcabouço fiscal, que é a regra que vincula os aumentos de salário mínimo ao crescimento da economia como um todo. Tivemos oportunidade de discutir isso com o ministro Aldo hoje. Qual a ideia de aumentos do salário mínimo? Eu entendo a preocupação do presidente Lula, e é uma preocupação que, para mim, faz sentido. Eu imagino que o que se passa na cabeça do presidente Lula é o seguinte: a sociedade brasileira, por um processo histórico que a formou, é uma sociedade com enorme desigualdade. E essa enorme desigualdade faz com que, sempre que a gente tem uma aceleração do crescimento, esse crescimento é apropriado por uma parcela muito pequenininha da sociedade, que é aquelas pessoas que têm nível de escolaridade maior, que têm os bons empregos, e quando o país cresce, essas pessoas que se beneficiam. Então, eu preciso criar algum mecanismo que faça com que os ganhos de produtividade da sociedade eles gotejem e eles desçam para os mais pobres imediatamente, que haja um mecanismo automático em que nós compartilhemos com a sociedade toda os ganhos de produtividade que a sociedade tem. Mesmo que isso faça com que nós cresçamos mais lentamente, esse é um crescimento mais saudável, porque vem junto com equidade. Eu entendo perfeitamente a preocupação do presidente Lula e ela faz sentido para mim. O problema é que a vinculação do salário mínimo não deveria ser no crescimento econômico, deveria ser no crescimento da produtividade, ou do PIB per capita, ou do salário médio da PNAD, ou salário mediano. Aí é uma questão de pegar um conjunto de economistas da área de Labor Economics e eles discutirem qual o melhor indexador, se é a produtividade do trabalho, se é o PIB per capita, se é o salário médio da PNAD, ou o salário mediano da PNAD, e a gente indexa o salário mínimo
taxa de crescimento do salário mínimo real na taxa de crescimento deste indexador. Mas indexar o salário no crescimento do PIB absoluto é uma inconsistência lógica. E evidentemente, se a gente tem um arcabouço fiscal com inconsistências lógicas, isso agrava o problema das expectativas, porque as pessoas olham e dizem, olha, esse negócio não vai terminar bem. Tem uma inconsistência lógica, em algum momento, essa inconsistência vai tensionar o sistema e a gente vai para uma crise fiscal ou alguma coisa assim, e a gente não sai do lugar. Então, qualquer tentativa de fazer um ajuste fiscal e construir uma situação em que nós saiamos desse impasse por meio de aumento de rendas, de receita, requer que nós mudemos pelo menos esses dois itens para que nós tenhamos um arcabouço fiscal, instituições fiscais que sejam sustentáveis a longo prazo. Samuel, você registrou aqui a importância do Celso Furtado na história do pensamento econômico brasileiro, né? Aliás, você fez um excelente paper analisando e apresentou para nós lá, pessoalmente, no Centro Mangaba, uma excelente análise que você faz do Celso Furtado. Eu estou trazendo o Celso Furtado de novo para dizer o seguinte: há, dentro da reflexão brasileira, uma ideia de um adornamento, vamos dizer, de um momento posterior à CEPAL, né? A reflexão desenvolvida por alguns economistas, vou citar só o Bresser Pereira, mas tem outros, que é a reflexão sobre o novo desenvolvimentismo, né? Que seria um adornamento, uma evolução da reflexão da CEPAL, etc. Eu queria que você, com a tua capacidade analítica e a sua didática e capacidade de síntese, pudesse fazer uma avaliação crítica do como é que você enxerga a proposta do novo desenvolvimentismo. Não, claro, é um prazer discutir essas ideias do professor Bresser, do professor Zé Luiz Oreiro, da UNB, Paulo Gala, né? Vários pesquisadores do campo heterodoxo abraçaram esse adornamento do pensamento cepalino, estruturalista, que ficou chamado o novo desenvolvimentismo. Eu já vi gente se referir como consenso de São Paulo, não sei exatamente que consenso seria isso, mas existe sim esse pensamento. A ideia, eu acho que é uma ideia relativamente simples, Márcio. É o seguinte: o que eles estão dizendo é que eu preciso operar a economia num câmbio bem mais desvalorizado. Por quê? Porque um câmbio bem mais desvalorizado ele vai promover uma transferência de renda do trabalho para o capital, ele vai mexer na distribuição funcional da renda, aumentando os lucros e reduzindo os salários. Esse aumento das rendas do capital vão gerar um aumento do investimento na indústria manufatureira, principalmente, que é o setor capital intensivo. E é este o setor que tem ganhos de produtividade, ganhos de escala maiores. E quando eu promovo a elevação da participação dos lucros na renda, gera um aumento no investimento na indústria de transformação e gera, portanto, um aumento do crescimento do país, a médio prazo, a produtividade do trabalho vai crescendo, porque esse setor, o setor manufatureiro, é o setor que incorpora mais tecnologia e que gera maiores ganhos de produtividade. E esses aumentos de produtividade vão se reverter num ganho salarial, e à frente, os salários vão ser maiores do que eles seriam se não houvesse a política. Então, os elementos que estão por trás do novo desenvolvimentismo são os seguintes. Primeiro, a indústria manufatureira, ela tem
externalidades positivas. Existem falhas de mercado que fazem com que a gente tenha menos produção, menos trabalhadores operando naquele setor do que o socialmente ótimo. Para corrigir essa falha de mercado, o câmbio tem que ser mais desvalorizado. Para que esse processo de desvalorização do câmbio seja real e não se perca na forma de aceleração inflacionária, a desvalorização do câmbio tem que promover uma mudança na distribuição funcional da renda a favor do capital. Essa mudança gera um aumento do investimento e da produção da indústria manufatureira, que é um setor tradable, é um setor que se beneficia da desvalorização do câmbio real. Isso gera uma aceleração do crescimento com ganhos de produtividade que lá na frente vão redundar em ganhos salariais. Então, diria para você, a narrativa é essa narrativa é consistente do ponto de vista lógico. Os testes empíricos que eu conheço indicam que a narrativa ela tem substância empírica. Ela tem um paper muito bem feito, publicado no Journal of Development Economics em 2012, eu acho, por 2 economistas argentinos, o Leviati e o Sturzenegger, que acho super esquisito, porque eu leio os textos novos desenvolvimentistas, ninguém cita o trabalho do Sturzenegger e do Leviati. O que eles fazem uma coisa muito bonita, porque eles fazem um trabalho de chinês a partir dos balanços de diversos bancos centrais, e eles constroem uma série de tempo para diversos países. Então, na verdade, é uma base de dados de painel, porque são muitos países em muitos pontos do tempo. É uma base de dados de painel em que eles mostram a quantidade por ano de acumulação de reservas esterilizadas. Banco Central que acumula reserva porque quer acumular reserva. Ou seja, o que quer dizer isso? Acumula reservas a uma velocidade maior do que a expansão dos meios de pagamento dentro da economia. Então, é uma acumulação de reservas que não é para aumentar a moeda, é para intervir no câmbio. Então, tem uma variável que é relativamente exógena de formulação da política, que é a acumulação de reservas em excesso à acumulação de meios de pagamento. E eles mostram que países que fazem isso, o câmbio se desvaloriza, você gera uma transferência de renda do trabalho para o capital e gera uma aceleração do crescimento. Então, toda a corrente de transmissão novo desenvolvimentista, aparentemente, ela ocorre na prática. Toda a questão, né, vocês viram, da discussão, está associada com a questão de troca intertemporal, porque a medida para funcionar gera uma perda instantânea de salários, porque instantaneamente promove-se uma transferência de renda do trabalho para o capital. Isso gera um aumento no emprego e na produção do setor manufatureiro, que geram ganhos de produtividade e crescimento maior. E lá na frente vai gerar aumento de salário. Então, eu tenho que combinar com os russos. A questão a saber os trabalhadores e os sindicatos estariam dispostos? O que nós temos visto é que, na democracia brasileira, a gente não consegue produzir o modelo novo desenvolvimentista como equilíbrio de economia política. A nossa economia política inviabiliza a proposta dos novos desenvolvimentistas. Eu acho uma curiosidade teórica só. Eu acho impossível que a democracia brasileira produza isso. Mesmo se nós olharmos os países do leste asiático, que adotaram estratégias parecidas, esses países, quando adotaram essas estratégias, eles não eram democracias. E, de fato, os asiáticos têm uma taxa de poupança muito grande. A gente sabe que poupança grande
está associado a câmbio mais desvalorizado. Tem uma correlação clara entre essas duas coisas. O país que poupa muito, o câmbio, na média, vai ser mais desvalorizado. Então, eu diria que o projeto novo desenvolvimentista ele só se viabilizaria num governo de força. Na democracia, ele é totalmente inviável. Interessantíssima essa tua análise, Samuel, porque você está dizendo, do ponto de vista econômico, não é? Tem consistência lógica, você até avoca esse paper importantíssimo dos dois argentinos, né? Que eu não sei se é tão lido pelos novos desenvolvimentistas, pelo menos não é citado. E você vai dizer que você inviabiliza isso a partir de uma análise de ciência política. Interessantíssima a tua observação. Eu acho que o fenômeno que eles descrevem ocorre, mas não tem sustentação política no país. A nossa democracia não consegue entregar esse resultado. Samuel, nós estamos aqui no canal do Caio, que é um canal de filósofos, né? Você, das tuas leituras, quando sobra tempo de filosofia, ou mesmo de literatura amplamente falando, que você, fora leituras de economia, que você andou lendo ou gosta de reler? Eu ando numa pobreza imensa. Eu li aquele romance que foi minha forma de reagir à burrice humana, né? Teve aquele romance daquele autor gaúcho que algumas secretarias de educação retiraram da lista de leitura, né? Me esqueci, Avesso da Pele. E é um belo romance. Um romance envolvendo questão racial, muito bonito. E muito legal a maneira como trata do tema racial. O tema racial é um tema que eu sou próximo a ele. Eu acho que é um dos maiores embrólios na sociedade brasileira. Eu vejo com bons olhos a política de cotas, mesmo cotas raciais. Eu mudei de opinião. Eu era muito contrário nos últimos 15 anos. Nos últimos 10 anos, eu passei a olhar. Reconheço os problemas, tem as questões das bancas de heteroidentificação, que é um problema, tal. Não tem muita maneira de resolver essa questão, mas eu acho que a gente vai ter que navegar uns 50 anos com cotas raciais até conseguir produzir uma classe alta de brasileiros negros, médicos, profissionais, tal, e que sirva de modelo, que a gente vira uma coisa mais normal, como os Estados Unidos conseguiu fazer, e eu acho que se os Estados Unidos conseguiu, nós podemos conseguir também. Então, esse livro Avesso da Pele, achei muito bonito. Tem um outro livro que eu vi um tempo atrás, também é sobre essa questão racial, de um escritor gaúcho muito bom, que é Amarelo Mangue, não, Amarelo... É uma história de dois irmãos, é sobre colorismo. Eu me esqueci o nome, meu Deus do céu. São dois irmãos, que um é mais escuro do que o outro, e o romancista escreve a vida dessas duas pessoas e como eles navegam com essa diferença de tom e como que a sociedade olha para eles. É muito bem escrito. E eu li já alguns anos atrás, mas sempre que me perguntam, eu recomendo, talvez o melhor romance do século XXI, trata da questão racial, mas eu acho que para mim, a questão racial não é central. Acho que é uma saga brasileira do século XIX, que é aquele romance Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? Que é um romance maravilhoso. É uma saga do século XIX, né? Uma história brasileira do século XIX, a partir dos olhos de uma escravizada que depois consegue comprar sua alforria e acontece coisa dessa. É uma grande saga, tipo Tempo e Vento, uma grande saga brasileira maravilhosa. Eu gosto muito do texto dela. Várias pessoas criticam, dizendo que o livro é muito prolixo. O livro tem 900 páginas, alguma coisa assim.
Mas eu adorei aquele livro prolixo. O texto dela é muito leve, ela fez uma pesquisa de léxico, tentando recuperar palavras da época, e é muito sabor, é uma leitura que não é pesada, e você vai acompanhando a história do Brasil, lá do século XIX, a partir do olhar de uma escravizada, que é um ponto de vista que a gente não está acostumado, né? Porque todas as nossas artes, as nossas expressões artísticas, sempre foram a partir do olhar da elite. Mesmo quando tinha um olhar simpático às classes subalternas ou aos explorados, o olhar era da elite, né? Aquele episódio famoso que é muito retratado do romance da Clarice Lispector, né? Dela conversando, a personagem elaborando sobre a vida da empregada doméstica dela, quando a empregada sai. Mas essa é a nossa tradição, e em Defeito de Cor a artista, a escritora, ela inverte essa lógica e o olhar é da escravizada. A elite ela não olha direito, né? Então é um exercício maravilhoso. Acho que é um livro bem legal. Assim. Samuel, hoje na nossa reunião eu fiquei bastante até emocionado, tanto o ministro como nós todos, né? Somos fãs do Samuel Pessoa, seu avô, né? E você fez um depoimento extremamente bonito, interessante, né? E acho que caberia aqui, se você pudesse, de uma forma até mais resumida, falar do seu avô, Samuel Pessoa. Tá certo. Bom, para mim é uma satisfação falar do vovô. O meu avô Samuel Banzai Pessoa, ele era um parasitologista, ele nasceu em São Paulo em 1898, e em 1930, acho que 30 ou 31, ele passou no concurso para catedrático da cadeira de parasitologia médica da Universidade de São Paulo, né, da Pinheiros, e ele foi um pesquisador de primeira grandeza. O vovô era um cara de primeira grandeza, ele fez uma pesquisa em parasitologia no departamento de parasitologia da Pinheiros, que mudou o centro da pesquisa em parasitologia de Manguinhos para São Paulo. Durante o período dele, constituiu vários alunos. Evidentemente, eu brinco, né? Esses médicos, é médico de pobre, né? Você é parasitologista, você trabalha com as doenças que afetavam a população mais pobre do país, mais desassistida. São doenças que tratamento de água, elementos básicos civilizatórios resolve o problema, né? E o Brasil, em 1930, era uma coisa grotesca. Pega descrições dos textos do meu avô, você começa a chorar se você lê a situação de penúria e de tragédia social que era o problema médico do país naquela época. Então, ele era um homem de esquerda, né? Ele era um homem de esquerda, né? Era um homem muito de esquerda, ele era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro, e os alunos dele todos eram de esquerda. Acho que é muito difícil você ter essa profissão, ter esse convívio com a penúria, a injustiça e os problemas sociais e não ser uma pessoa de esquerda. Acho muito difícil. E na ditadura militar, toda a escola do vovô foi desmontada, e isso era uma tristeza imensa para ele. Vários alunos dele saíram do Brasil. A gente tem um casal no Sensvag, o Ruth e o Vitor no Sensvag, que ajudaram a desenvolver a primeira vacina da malária. 2, 3 anos atrás foi notícia nos jornais. Temos o Luiz Endelbrando Pereira da Silva, que fez toda a carreira dele no Instituto Pasteur. O casal Dini, que foi para a Colômbia. Então, de fato, o Brasil perdeu boas cabeças e isso era um motivo de grande tristeza. O vovô era um homem muito alegre, era um homem ruidoso, fazia muito barulho, era divertido, ele era meio surdo, falava alto. E ele era muito trabalhador. Ele, no último ano de vida, publicou 2 ou 3 papers em revista internacional. Produzia muito até o finalzinho. Era um cientista de primeira grandeza, de fato. Interessante. Aí, Caio. Samuel, para encerrar, então, fazer uma pergunta
queria saber sobre a sua relação com a física e a economia. Ajuda a pensar, você como físico, como é que foi também, se você quiser falar um pouquinho rapidamente dessa transição aí da pesquisa na física para a economia, porque é uma questão, eu gosto muito da interdisciplinaridade, né? Então, se puder falar um pouco. Não, claro, Caio, foi super legal essa pergunta. Eu fui estudar física, eu fiz colégio no Bandeirantes, eu tive um professor maravilhoso de física, era um cara brilhante, assim, a aula dele era muito boa, ele ensinava só com a palavra, ele quase não escrevia no quadro, era uma coisa, tinha uma relação oral com o conhecimento complexo como a física, né? Interessante. Eu fiquei encantado, tal, e fui estudar física, e a física tem um elemento que a economia também tem, e isso ajuda, que é o uso da linguagem matemática para expressar uma realidade que é exterior à linguagem. Porque a matemática é uma linguagem. O matemático é um cara que estuda uma linguagem. Tem muita gente que diz que não dá nem para dizer que matemática é uma ciência. Tem esse debate na filosofia da ciência, aí é a sua área, né, Caio? Mas tem esse debate. Matemática é ciência, não é ciência? Se eu usar o conceito de demarcação do Popper, não é ciência. Tem outros conceitos que eu acho que matemática é considerada ciência. Bom, esse é um assunto que eu não tenho condição de tratar dele, mas o fato é que a matemática ela é uma linguagem que meio que se basta. Enquanto a física, você usa a matemática como uma linguagem para expressar uma realidade que é externa. E na economia, a gente também tem isso. Então, tem essa similaridade, e uma pessoa que tem um treinamento em física consegue, com alguma facilidade, tratar de economia, se bem que há algumas diferenças muito importantes, que é como em economia a unidade básica é o indivíduo toma uma decisão, e ele toma a decisão olhando para frente, o conceito de equilíbrio em economia é muito diferente do conceito de equilíbrio em física. Física é sistema dinâmicos mais simples. O sistema dinâmico é o quê? São corpos, um certo ponto do tempo, e uma regra de transição, uma regra de movimento. Então, você tem uma condição inicial, a regra de movimento, e você deriva as trajetórias a partir daí. E economia não é bem... E aí o equilíbrio é o próprio movimento que sai da interação da condição inicial com a regra de movimento. E economia não é bem assim, porque a regra de movimento pressupõe o futuro, e as pessoas tomam... Então, você precisa de um conceito de equilíbrio que leve em consideração uma consistência intertemporal, que não tem em física. Em física, a trajetória é o que ela vai sendo produzida pelo próprio movimento. O átomo não está lá perguntando o que vai acontecer daqui a 10 anos para tomar uma decisão e se comportar hoje em função do que ele acha que vai acontecer. Então, o conceito de consistência em economia ele é muito mais complexo do que em física. O Delfim tem aquela frase famosa, o problema da economia é que o átomo pensa, né? Exatamente. Essa frase é absolutamente correta. Agora, por outro lado, a física tem complexidades que a economia não tem. Eu acho física muito mais difícil do que a economia. Aliás, um dos motivos que eu saí da física e fui para a economia não foi o único, mas é que eu era um físico muito medíocre. Eu não ia ter muito futuro na física. E economia, acho que eu sou um economista ok e tal, tenho lá meu espaço na profissão. Acho que se eu ficasse na física, eu ia não ia fazer muita coisa. Assim. A física é muito difícil. Assim, eu fiz curso de mecânica quântica, eu estudei bastante, eu passei na prova, e eu não sabia o que eu estava fazendo. E economia tem temas complexos, eu fico muito tempo pensando nele, mas depois que eu entendo. E eu consigo até falar sobre eles usando palavras. Então, eu acho economia um tema mais fácil de ser abordado do que física. Física eu acho difícil demais. Agora, essa transição, para mim, também foi muito associado, Caio. Eu tenho 61 anos, eu nasci em 1963. E, portanto, eu vivi todo o milagre brasileiro. Assim, com toda a tragédia que era a ditadura militar, e ninguém gostava daquilo,
a expectativa que nós tínhamos era que o Brasil ia ficar um país rico. Era uma questão de tempo. O desenvolvimento econômico era um dado para a gente. E aí veio a crise dos anos 80 e a década perdida, e esse sonho ele foi se desfazendo. Até a gente chegar na situação atual que a gente acha que a gente não vai ficar rico nunca mais. Que a gente já está na armadilha da renda média, a gente já envelheceu antes de ficar rico e a gente tem que se haver com essa coisinha ruim meio que a gente produziu, né? E, portanto, eu tive um choque. Eu era jovem, eu era adulto jovem, tinha 21, 22 anos, e a experiência da crise dos anos 80 e da estagnação que sucedeu foi um choque para mim. Primeiro, um choque de expectativas, né? E se eu olho que o Brasil virou à luz do que eu esperava em 1980, eu digo, ó, o Brasil deu errado. Deu errado. Além disso, foi um choque do ponto de vista social. Lá nos anos 70, principalmente em São Paulo, a pobreza era meio escondida, você não via a pobreza no dia a dia. A crise da dívida externa, e aquela foi uma crise tão profunda quanto a nossa crise de 2014 e 2016, com um agravante. Naquela época, a gente não tinha o estado de bem-estar social brasileiro, a gente não tinha as políticas públicas que nós temos hoje. Então, do ponto de vista de tragédia social, aquela crise foi muito maior do que a nossa agora, que agora foi uma crise que ocorreu em plena vigência de uma série de políticas públicas, de programas sociais, com maior ou menor eficácia, eles atendem as pessoas, né? A gente tem SUS, a gente tem aposentadoria, tem Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial, a gente tem um monte de coisa. Naquela época não tinha. Então, com a crise e o desfazimento do desenvolvimento industrial, né? A indústria perdeu o pé naquela época e nunca mais se reencontrou, apareceu a pobreza. Apareceu criança pedindo dinheiro no farol. Eu gosto de contar, eu vi uma norma social sendo estabelecida. Uma coisa meio tipo teorema de Coase. Que norma social foi essa que a gente assistiu lá na crise dos anos 80? Se você fosse a um cinema em São Paulo, Zé Márcio vai se lembrar disso, em 1978, se fosse, sei lá, no Belas Artes, e você estacionasse o seu carro na Bela Sintra, a uma quadra do Belas Artes, não tinha guardador de carro. Deixava o seu carro na Bela Sintra e ia a pé para Belas Artes. Saía do cinema, pegava o carro e ia para onde você quisesse ir. A crise dos anos 80 criou o flanelinha, o guardador de carro, como a gente conhece hoje. E no início a gente ficava irritado. A gente não queria dar dinheiro para aquele carro. Só que ele tinha mais poder de barganha. Você não dava dinheiro para ele e riscava o seu carro. Rapidamente a norma social se impôs e nós passamos a ter as ruas, de certa forma, privatizadas pelos guardadores de carro, né? Mas esse é um fenômeno que não existia em São Paulo até a crise da dívida externa lá dos anos 1980. Então, também, esse reconhecimento de que nós somos uma sociedade pobre, com muita desigualdade, fez com que eu passasse a ter interesse em economia. E ajudou o fato de, no colegial, no segundo colegial, eu tive um professor de geografia muito bom, e esse professor de geografia fez a sala, né, fez os alunos, fazia parte da lista de leituras do curso de geografia. A gente lê o História Econômica do Brasil, do Caio Prado, e o Formação Econômica do Furtado. E eu li, foi a primeira vez na minha vida que eu li Furtado, foi quando eu tinha 16 anos, no segundo colegial, e me marcou tanto que eu estou com Furtado em meio a ele até hoje, lendo os textos e dialogando com o mestre, né? Então, essa experiência do colégio também, de certa forma, abriu as portas para a economia. E tem algo muito interessante, muito democrático na profissão de economia, que é uma porta de entrada para a profissão que ocorre na pós-graduação. Você tem uma prova nacional, que é a prova da ANPEC. A ANPEC é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, que congrega as principais pós-graduações, e todo mês de outubro tem uma prova, tem que fazer uma prova de microeconomia, estatística e matemática, e se você for bem nessa prova,
os melhores centros de pesquisa vão querer que você seja aluno deles, vão te oferecer bolsa. É a porta que o Fernando Haddad também usou, né? É a porta que o Fernando usou. E eu também. Então, você tem essa porta de entrada para economistas, para pessoas que não são para a economia, para pessoas que não são formadas em economia, que, do ponto de vista da profissão, é interessante, porque dá um frescor para a disciplina, tem pessoas de backgrounds diferentes nos bancos escolares na pós-graduação, e é uma opção que a gente tem para mudar de profissão. Eu fiz essa transição e foi bem legal, foi uma experiência muito positiva que eu tive. E se nós formos lembrar, o Celso Furtado veio do direito, a Conceição Tavares veio da matemática, o Simonsen veio da engenharia, não é? Quer dizer que, então, essa é uma coisa interessante, né? A economia, ela navega bem com diversas formações, né? Eu acho que hoje uma boa graduação de economia é uma formação muito interessante, muito interessante. Uma boa graduação de economia, a pessoa tem que estudar muita matemática e estatística, tem que estudar muito história econômica e teoria econômica, tem que saber escrever bem. O economista é um cara, o economista profissional é uma pessoa que tem que ter várias habilidades. Você tem que saber se expressar bem em linguagem falada, se expressar bem em linguagem escrita. Você tem que ter uma cabeça analítica para lidar com estatística sofisticada, teoria sofisticada. Você tem que operar tudo isso simultaneamente. Então, é uma profissão muito legal. Excelente, hein? Muito bom, Samuel Pessoa. Foi ótima a entrevista, adorei. Além de todo o conhecimento, também extremamente simpático, muito prazerosa também. A capacidade de verbalização do Samuel Pessoa é um negócio invejável, né? Ô Samuel, você tem que prometer para a gente, daqui uns 90 dias, daqui 3 meses, você, por favor, voltar aqui ao canal, porque é sempre uma aula magna. É um prazer conversar com vocês. Voltamos, sim, é só marcar. Esse ano deve sair um livro meu com o Rafael Cariello, que é um jornalista. Já vai. Aí fica a dica. Acho que até o final do ano a gente publica um livro pela Companhia das Letras. Que tema qual que vocês discutem? O tema é o seguinte: tudo que a gente conversou meio que está no livro. São ensaios, mas é mais do que ensaios, porque tem uma certa estrutura. A ideia é retomar um debate velho da economia brasileira, que foi a pergunta primeira que o Caio fez para mim, e a gente resolve. O livro tem o herói e o anti-herói. O herói é o Furtado, o anti-herói é o Eugênio Goudin. E a gente, a partir do debate dos dois, o Eugênio Goudin seria na minha visão, o Furtado é o melhor cara do tempo dele, ele é o melhor cara que expressa as qualidades e os defeitos do momento de vida dele, e é por isso que ele teve tanto impacto e tanto sucesso, porque ele vocalizou da melhor maneira possível as questões e os temas que eram os mais importantes na época dele. O Goudin não. O Goudin, além de ser um cara meio mal-humorado, ele é um cara que estava 50 anos na frente do tempo dele. Era engraçado que ele era velho, que ele nasceu em 1886, morreu... Viveu 100 viveu 100 anos. 100 anos. Aí morreu em 1986. Viveu 100 anos. Mas ele era um cara que, em 1950, ele já falava de educação como a gente fala hoje. E se a gente tiver que olhar, expressar de uma forma bem singela e talvez simplificando em demasia, a distinção ou a disjuntiva seria o Furtado olhando para fora do Brasil e os limitantes ao crescimento econômico que vinha de fora para dentro, com especialização produtiva, inserção internacional e temas dessa forma, e o Goudin dizendo, gente, isso tudo aí é bobagem,
As condições de crescimento elas são domesticamente determinadas, elas estão associadas à eficiência pela qual a gente se organiza internamente e, principalmente, a capacidade que a gente tem ou não de gerar uma rede pública de escolas de ensino fundamental de qualidade. Eu acho que, no teste do tempo, a mensagem do Gudin envelheceu bem melhor do que a mensagem do Furtado, apesar de haver alguma verdade na mensagem heterodoxa, principalmente no que diz respeito a falhas de mercados ligados a algum tipo de necessidade de intervenção do Estado para diversificação da economia e pesquisa e desenvolvimento, P&D. O problema do Gudin na história do pensamento ele ficou prejudicado porque, no momento, ele perdeu o debate com o Roberto Cochrane Simonsen. Então, ele ficou diminuído, mas, na verdade, a importância dele você resgata bem, viu? O Gudin ele era um cara que ele falava o que a época dele não queria ouvir. Lá nos anos 50, a gente acreditava que o Brasil podia ficar rico. A gente olha hoje, o que a gente viveu nos anos 50 foi um delírio. A sociedade brasileira da década de 1950 era uma sociedade delirante. Achar que aquele país podia ficar rico é um delírio. Eu vou dar um número só para vocês saberem como que a gente não chegou nem perto de ficar rico nunca. Nos anos 50, 7 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. É impossível gerar desenvolvimento econômico se 7 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estão fora da escola. E a gente achou que a gente ia gerar. O Gudin já sabia que não ia dar certo. Ele olhava esse número, isso não vai funcionar nunca. Está todo mundo delirando, todo mundo doido. E ele falava isso, ele era meio grosseiro não, mas ele era irônico. Ele não se esforçava em tentar veicular a mensagem dele de uma forma mais simpática. Ele era irônico, ele sabia que o negócio ia dar errado, sabia que a sociedade vivia um delírio coletivo, aquele negócio 5 anos e 50 de JK, tudo um delírio. Portanto, a sociedade também não ouviu ele. Então, o cara está dizendo, vocês estão delirando. E ele cometeu um erro grave, que é um erro que os liberais brasileiros cometeram muitas vezes, que foi apoiar um governo de força. Acho que isso diminui muito a pessoa dele, e isso engrandece muito a pessoa do Celso Furtado, que sempre foi um democrata puro sangue. Não tem um desvio do Furtado em toda a vida pública dele nessa questão. Ele foi, inclusive, lá por ocasião do golpe militar, em 64, ele foi injustamente perseguido, uma injustiça imensa que foi feita contra ele. E ele sempre, eu ouvi dele diversas vezes, né, que ele nunca pôde exercer a docência no Brasil. Ele deu só um curso aqui, extra coisa na PUC. Então, ele tinha essa mágoa, ele não pôde exercer a docência no Brasil, né, o Furtado. Foi um absurdo o que fizeram com o Furtado. Tem até aquela história divertida, né, que está na autobiografia intelectual do Furtado, referente à redação do Formação Econômica do Brasil. O Furtado escreveu Formação em 1958, quando ele estava em Cambridge, passou lá uns meses em Cambridge, e escreveu Formação, e aí ele mandou por carta para o editor. A carta extraviou. Graças a Deus ele tinha microfilmado, tinha feito fototipos do original, portanto ele comprou uma máquina de datilografia, projetou na parede, reescreveu Formação, e provavelmente até o texto ficou melhor, porque quando ele reescreveu, ele diz mesmo na autobiografia que ele deu uma limpeza aí dos excessos, ficou um texto ainda mais conciso, e é um belíssimo livro. É um livro que até hoje é muito lido, muito vendido e sobrevive bem, na minha opinião. E anos depois, o Furtado, no Brasil, ele foi atrás do livro que extraviou. E extraviou porque um cretino da alfândega
da Polícia Federal, da Polícia Política. Era democracia, mas cretino qualquer achou que aquilo era suspeito e censurou. Entende? O livro mais importante, História Econômica do Brasil, ficou censurado. Furtado tem uma frase dele que ele fala: passei anos estudando subdesenvolvimento, mas talvez essa seja a expressão mais pura do subdesenvolvimento, né? Que é essa idiotice que aparece em cada canto da sociedade. Eu revi esse texto, essa passagem do Furtado, a título daquele episódio que eu falei, me referi há pouco, da proibição daquele livro Avesso da Pele em algumas listas de vestibular de alguns estados brasileiros, né? Excelente, Samuel. Muito bom. Adorei a conversa. Obrigado mais uma vez, Samuel Pessoa. Agradeço também ao Zé Márcio Rego, mais uma vez aqui presente no canal, as pessoas que assistiram a gente também. Boa noite aí a todos e todas. Boa noite, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Samuel.